Ok, então nesse vídeo a gente vai tratar um pouquinho sobre a Biblioteca Mais e por que a gente utiliza ela. E a Biblioteca Mais nada mais é do que uma biblioteca que você vai usar para lidar com dados perdidos, dados que faltam no seu sistema. O que são dados perdidos? Eles são conhecidos como Missing Data, MD, e quando a gente tem alguma amostra, seja pesquisa médica ou algo do tipo, nós vamos ter alguns valores que podem não ser atribuídos, que no questionário a pessoa optou por não responder, ou deu problema na recepção desses dados, ou alguma coisa do tipo, e a gente acaba não recebendo eles. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que o próprio R proporciona, que ele já tem no banco de dados deles, a gente analisa um dado da qualidade diária aqui, e a gente pode ver que tanto o ozônio, o solar, aleatoriamente aqui em algumas situações, ele está faltando. Então, esse NA é não atribuído e você vê que em alguns lugares ele não é apresentado. E o que acontece? Esses dados que não são apresentados, eles são divididos de três formas diferentes. Porque um dado pode faltar, mas às vezes você tem um motivo atribuído a esse dado não faltar. Então, o primeiro deles, e é o que a gente prefere trabalhar por ser mais fácil, é o MCAR. MCAR, que vem de Missing Completely at Random Data. Então, o que é o MCAR? É um dado que a gente, ele é completamente randômico, ele é completamente aleatório. Então a gente não sabe ao certo, não se pode atribuir a ele algum motivo de ter sumido, de não estar lá. Então geralmente é um dado que simplesmente na coleta ele se perdeu e a gente só não tem ele. E ele não tem nenhuma distribuição que vai dar uma definição para aquele dado. Então, por exemplo, se você pegou esses questionários, mas por algum motivo você perdeu algumas folhas deles, ou aleatoriamente você perdeu aquele dado, não atribuindo nenhum motivo, não foi a pessoa que estava escrevendo que deixou de preencher aqueles dados, ele costuma ser MCAR. E ele é mais fácil de trabalhar, porque como essa perca de dados não vai influenciar em nenhuma parte da análise, a gente consegue completar eles com mais, que é o que a gente vai explicar mais à frente. Além do MCAR, a gente tem mais dois tipos. O outro é o MAR, que ele não é completamente aleatório, ele é só aleatório. Então, Missing at Random. O que ele significa? Geralmente o Missing at Random ele vai estar relacionado com, por exemplo, vamos dizer que está faltando um número de peso para essa amostra. Então, vamos dizer que a gente está trabalhando com uma amostra de peso e a pesquisa é feita para várias pessoas, homens e mulheres. Só que o que a gente percebe nessa pesquisa? É apenas um exemplo. A gente percebe que, por exemplo, os homens eles tendem a não responder sobre o peso deles. E essa resposta deles não tem a ver, por exemplo, se eles são gordos ou magros ou peso normal. É só por gênero. Então, quando um dado é obtido, mas ele não é informado por causa de situações de outra categoria, então, por exemplo, se a gente tem aqui a categoria de temperatura e o ozônio vai influenciar nessa temperatura, como é o ozônio que está influenciando, é um MAR, porque vai ser uma subcategoria externa que vai influenciar nessa temperatura. Assim como no exemplo do peso, os homens, no geral, não apresentam menos seu peso do que as mulheres, nesse caso. Então, ele é um MAR, porque o que determina isso são o próprio gênero, outra categoria, não a mesma. Agora, se a gente for tratar nesse caso, a gente já vai para a terceira categoria, que é o MNAR. O que é o MNAR? O MNAR é o Missing Not at Random. Então, nesse daqui, o fator não é aleatório. Então, por exemplo, quando a gente trata de um dado, a gente costuma colocar. Então, quando a gente trata de um dado, no caso do peso, por exemplo, vamos dizer que, beleza, independente do gênero, se ele é homem ou mulher, no peso, pessoas que têm um peso um pouquinho mais acima da média, elas costumam não informar o peso.
Então, o que a gente pode ter? A gente pode ver que, por exemplo, os valores em branco que a gente vai ter, que não foram informados, eles não foram informados por algum motivo. E tem vários motivos que vão fazer que a pessoa não apresente esses dados. Então, por exemplo, se a gente está tratando de renda, e pessoas que são gerentes não costumam apresentar a renda deles, porque eles têm medo de, sei lá, os funcionários deles terem essa notícia. Se é por conta do cargo deles e não da própria renda que a gente está avaliando, então é um MAR, que é como a gente está falando de renda. Agora, se a gente está trabalhando, e agora, se por conta da renda e do próprio valor da renda, então, pessoas que têm uma renda muito baixa não são muito propensas a colocar esse dado, preferem deixar ele em branco, então a gente pode dizer que esses valores em brancos têm algum peso na nossa análise de dados. Então, a gente tem que classificar sempre esses dados, porque se a gente só classificar eles como NCAR e fazer uma análise e atribuir qualquer valor para eles ali para completar nossos dados, a gente pode estragar o nosso estudo. Porque se aquela não informação, de certa forma, era uma informação, então se alguém não informou a renda, às vezes era porque ela preferia não informar, porque ela tinha uma renda baixa. E se ela tinha uma renda baixa, essa renda baixa era importante para o nosso estudo de dados. Então, em certos casos, a gente não pode. A gente tem que avaliar de forma diferente, estudar esses dados de forma diferente, se eles não forem randômicos. Mas no caso do mais, a gente vai trabalhar com MCAR, que são os dados randômicos para um estudo direto. Então, o que acontece? Nós temos aqui três tipos de formas principais de lidar com esses dados. Quais elas são? A mais fácil delas é a omissão. Então o que acontece? Tá faltando dado aqui. A gente simplesmente vai lá e exclui essas amostras. Tá faltando dado, a gente não trabalha com ela. Tá faltando dado, não trabalha com ela. É uma forma fácil de lidar, porque a gente só vai excluir parte da amostra. Mas dependendo do caso, a gente vai perder uma amostra muito grande por estar excluindo esses dados. Então nem sempre é interessante diminuir essa amostra só para excluir elas. Ainda mais se for um caso aleatório que a gente consegue trabalhar. Completamente aleatório. A outra é analisando esses dados. Então, a gente pode analisar por que está faltando e aplicar métodos que não vão afetar os valores que estão faltando. Então, a gente pode ter métodos para ler isso aqui. E a forma que o MICE trabalha é a imputation, que aqui o MICE é conhecido como Multivariate Imputation by Chain Equations. O que ele vai fazer? Ele vai fazer atribuição de valores aqui. E a gente poderia, não é muito mais fácil a gente pegar a média aqui do ozônio, somar todos os valores que a gente tem. A gente pode ver ali que tem um monte de valor que não tem. Fazer a média de todos esses valores e colocar a média aqui, porque daí no nosso estudo a média vai continuar a mesma da nossa estatística. Mas o que acontece? A média pode continuar a mesma, mas a variância muda, a variação muda, então a gente tem alguma perda, a gente tem algumas perdas também com isso. Então, o ideal, e o que o MICE faz, ele tem um sistema que ele vai ter um sistema aleatório, randômico também, que vai gerar várias amostras diferentes, com base nos dados que foram fornecidos, que já temos no estudo, para conseguir atribuir esses valores. Então, ele vai fazer isso, geralmente o valor padrão é 5, mas a gente pode fazer mais vezes para ter mais precisão. Vai fazer um estudo várias vezes e a partir desse método, dessa análise de dados, ele vai informar quais valores que a gente vai ter que trabalhar. Ok? Então, perfeito. Eu vou primeiramente chamar aqui o MICE no R, para a gente trabalhar com ele. Só esperar um pouquinho ele carregar. E enquanto isso, o que a gente vai fazer? A gente tem duas tipos de propostas para utilizar o MICE. A primeira é uma abordagem mais simples, a outra é um pouquinho mais complexa. A gente vai começar com a abordagem mais simples. E a abordagem mais simples, eu vou pegar os comandos aqui que ele foi informando. Ele vai trabalhar aqui com essa data, que ele vai pegar de um documento do Google aqui, vai pegar o começo dela e vai puxar o link daqui. E essa aqui vai ser a data que a gente vai trabalhar. Deixa só ele baixar. Então a gente pode ver aqui. Aí. Esses são os dados que a gente vai trabalhar. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente tem idade, gênero, colesterol, histórico BMI, se a pessoa fuma, educação.
E você pode ver por cima que ele não tem nenhum dado faltando. Isso aqui é uma planilha completa. Então, se a gente olhar aqui o comecinho dela, está praticamente completa. E a gente tem uma equação para verificar se está faltando algum dado, que é essa daqui. Então, aplicar o sistema, a data e a função x. Qual que é a função x que a gente vai usar? A gente vai somar isso para verificar se tem NA na função. Então, no data a gente vai fazer uma iteração, ver todos os valores aqui e ver se em algum deles você tem um NA, que é o não atribuído. E a partir de rodar esse método, a gente consegue ver que para a idade não tem nenhum valor não atribuído, para gênero também não, para todos a gente está em 0, então não tem nenhum valor atribuído lá. Beleza. Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai ter que alterar esses dados. Então nós vamos aleatoriamente, que essa parte é importante, aleatoriamente, não tem nenhum significado para o modo que a gente vai zerar esses dados para a gente conseguir colocar ele de novo com o mais. Então, primeiro eu vou salvar aqui a tabela original, só para a gente ter os dados salvos e não perder o que a gente tinha antes, para a gente comparar depois. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma seed aqui, primeiramente, que é essa daqui. Seed nada mais é do que a semente que vai alimentar o nosso sistema aleatório. Então, pode ser qualquer número aqui, ele definiu para 10 no exemplo. Então a gente vai usar 10 também. E daí ele vai pegar aqui em data, vai pegar um exemplo de cada um dos tipos e vai setar aleatoriamente valores não atribuídos. 20, 20, 20, 5 e 5. E a nossa amostra tem um total de 250 amostras. Então beleza, a gente fez aqui. E agora se a gente for contar, fazer a mesma função que a gente tinha feito anteriormente, a gente vai ver que dessa vez a gente tem valores faltando. Então, não tem 5 idades estão faltando 20 colesterol, que às vezes, esse dado aqui, por exemplo, é um dado que a pessoa pode não fornecer, ou se negar a apresentar, ou durante as fases de exame, dependendo da situação, alguém pode esquecer no processo de fazer essa análise e colocar. Ou se a pessoa não responder se ela fuma, etc, etc. Beleza, a gente tem todos esses dados aqui. Mas tem uma coisa que a gente tem que fazer antes. O que acontece? Esses dados eles estão formatados em formas diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem números. Aqui a gente tem um sistema binário de informação. Então, ou ele é homem ou ele é mulher, é um dos dois, nesse caso aqui pelo menos. Então a gente não tem. Então são dados diferentes, não são números. Assim como se a pessoa fuma ou não, são dados binários. Educação, você tem 3 opções, ou baixa, ou alta, ou média. Então, tem valores diferentes para a gente tem que fazer uma tradução para conseguir trabalhar com eles. E para isso a gente vai usar a biblioteca library, dplir, que vai... Essa aqui, cadê? Já entrar com ela aqui. Essa aqui, que você vai usar a gramática para trabalhar com os dados. Então, você vai ter uma análise melhor desses dados. Beleza? E daí, o que a gente vai fazer aqui? Esses valores como gênero, se a pessoa fuma, educação, a gente vai setar eles aqui no data, mudar o tipo deles, como um fator. Então, por exemplo, fumar e educação é um fator, ele vai separar como isso. E o colesterol, ele é numérico. Beleza? A gente vai mudar aqui o sistema. A gente pode ver que deu uma alterada aqui pelo jeito que ele tá sendo, que os dados estão sendo mostrados. E agora a gente vai dar só uma olhadinha na estrutura do sistema. Então, beleza. Agora a gente tem fatores. Então, por exemplo, gênero, fumar e educação são fatores. Gênero e fumar com 2 levels, educação com 3, que divididos. Então a gente atribui números a eles. 1, 2, 3, para a gente conseguir fazer uma análise melhor desses dados. Beleza? Então agora a gente vai para atribuição, para imputation. Como que ela vai funcionar? Primeiro a gente precisa ativar o mais, que eu acho que já está ativado aqui, a gente já puxou ele no sistema. A gente vai iniciar ele. Beleza? Esse é o comando padrão para iniciar, tá? Então quando você for trabalhar com o mais, você vai ter que usar sempre esses comandos. A gente vai usar um método. Começar com o método aqui. Um método pode ser diferente para cada tipo de variável.
dependendo do coisa. E aqui a gente vai usar a matriz de predição, para determinar os dados, dependendo do que a gente vai querer trabalhar, que a gente pode ativar, usar algum dado ou não. Então, beleza, todos os valores estão sendo usados. E o que a gente pode fazer, por exemplo? Aqui, como eu tinha falado da matriz, a gente tem essa matriz aqui. Vocês podem ver que é uma matriz. E o que eu posso fazer com essa matriz? Eu posso vir aqui e setar que essa matriz, que o valor da coluna BMI seja setado como zero para a gente não usar ele na nossa predição dos dados. Então, se eu setar aqui, vocês podem ver que a coluna inteira foi setada para zero. Posso de novo mudar para 1 se eu quiser, alterando depois esse valor aqui que não vai ter referência, a gente muda ele para zero. Mas nesse caso a gente vai trabalhar sem ele como exemplo, para mostrar que a gente pode não usar algum dado para trabalhar. Então, por exemplo, se estiver trabalhando com ID, tiver um número de ID, a gente não precisa do ID de referência, então pode ativar esse dado. Beleza. E a gente pode pular também uma variável por método. Aqui a gente tem os métodos, deixa eu ver se consigo abrir. Acho que não, mas aqui estão os métodos, tudo em PMM. PMM é um método, eu já vou explicar ele mais pra frente, quando a gente for setar eles. Mas é por média, basicamente. Mas uma média mais bem analisada. Não uma média direta dos dados, uma média que a gente coloca um sistema de aleatoriedade ali para trabalhar com ela, para mudar a variância. E aqui a gente pode setar um método, por exemplo, de idade. A gente não quer analisar a idade, por exemplo, também. A gente pode setar um método de age para nulo, e ele fica nulo. Mas vou deixar aqui PMM para ele, que é o padrão que a gente costuma utilizar para análise de dados gerais. Então, a gente tem métodos diferentes para binários e outras variáveis. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar aqui com colesterol ou mal educação, a gente pode usar anormal, ou log de regressão, ou polinomial de regressão. Então, métodos diferentes para cada um tipo de variável que a gente vai utilizar. Se você quiser saber dos métodos, você consegue analisar através dessa equação aqui. Então, a gente consegue ver os métodos do mais na nossa biblioteca. Soltando aqui, a gente vai ter todos os métodos diferentes. Então, eu quero saber o que é o PMM. Opa, esse aqui é o PMM diferente aqui. Esse aqui é o padrão que a gente está usando para imputar. Bota um ponto de interrogação aqui, ele vai abrir o help do nosso sistema, que estão os pacotes. Beleza. Assim, na verdade. Beleza. Daí aqui a gente vai ter como é que funciona esse tipo de método. Então ele calcula as imputações através das dados que estão faltando, tentando prever a média, a ligação dessa média com a variância e outros dados. Beleza? Show? Então, se você tiver alguma dúvida em algum método qual usar, você consegue usar os métodos ali para analisar como é que você vai trabalhar. E agora a gente vai fazer a imputação dos dados, e ela é feita de uma forma bem simples. Primeiro eu vou mudar aquela seed inicial que a gente tinha colocado, então eu botei aqui 103 só para trabalhar com uma diferente. Você pode colocar a seed direto aqui também, ele funciona trabalhando ali. Deixa eu só achar aqui. Então você poderia aqui, na hora de usar o mais, trabalhar também com a seed aqui no final. Poderia fazer isso aqui, ele funcionaria da mesma forma. Vou usar isso aqui agora. E aí, o que acontece? A gente está usando aqui a matriz predizora para a gente dizer quais dados a gente vai usar. Então, BMI, por exemplo, nós estamos usando. Os métodos estão aqui em math. Eu posso, por exemplo, se for um método só, colocar um método automático aqui. Então, math, eu quero só trabalhar com PMM, que é o mais padrão. Então, eu posso só trabalhar aqui com PMM, que é o padrão. Então, posso deixar assim. Mas nesse caso, como a gente já setou antes, a gente vai querer trabalhar com eles nesse estilo aqui, porque a gente tem variáveis diferentes ali para trabalhar. Beleza? Então vamos lá.
Esse 5 aqui é o número de amostras, repetições que a gente vai fazer para esse dado, que é o dado que a gente está trabalhando. Beleza. Deixa eu voltar aqui só. Vamos analisar esses dados. Vamos fazer a imputação dos dados. Ele vai aqui trabalhando com todos. Então, você pode ver que a gente tem um item, a iteração que a gente está fazendo, a gente faz 5 interações. Para cada um desses itens, a gente faz a análise e muda os dados. Então, agora vocês podem ver que a gente tem o DAT, que é o que a gente mudou, e a gente tem o original. Então, o que aconteceu aqui? O DAT, se a gente fizer aquele mesmo comando, deixa eu achar ele aqui, para analisar o número de números que estão faltando, se a gente analisar ele agora, antes tinha alguns números que a gente tinha tirado, né? Agora, se a gente analisar ele, a gente vai ver que eles ainda estão faltando lá no DAT, porque hoje a gente criou um novo variável, que é o inputted, e nela a gente tem os dados colocados. Então, se eu procurar aqui Então, a gente tem aqui no input de todos os dados, só que eles são apresentados nos valores com todas as características, os dados que a gente usou para calcular, para a gente conseguir desse método trabalhar. Então, aqui se a gente colocar o input, a gente tem todo a matriz que a gente trabalhou, os métodos, tudo, etc. Mas se a gente quiser os dados que ele formatou a partir disso, a gente consegue isso a partir, você está aqui de novo a variável inputted, e a gente vai pegar a variável passada e lê-la de novo. Então, se eu usar a função completed, você vai pegar os dados inteiros completos do jeito que o mice conseguiu fazer. Então, beleza. Agora, se eu for olhar e eu pegar a análise de dados aqui e trabalhar com inputted, a gente vai ver que não tem mais nenhum valor faltando. Ok, agora o que a gente tem que fazer é analisar esses dados que a gente inseriu nos nossos dados. Esses dados estavam faltando que a gente mudou. Então, o que a gente tem no final? A gente tem os nossos dados que a gente tirou, então esses daqui. A gente tem a tabela original. Na tabela original a gente pode ver que os valores que estavam faltando. Então, por exemplo, aqui o 7 está faltando de fumar. Aqui a gente já completou ele. O original ele já estava lá, foi esse valor que a gente tirou. E no inputted a gente completou ele aqui com o no. Então você pode ver que está a mesma coisa do original. Mas é claro que isso vai mudar, ele não consegue saber o valor que tem. Às vezes em alguns casos, então por exemplo, aqui a gente pode ver que o valor 29 está 100. Então, para fumar, aqui ele diz que no original ele era um não. Mas aqui no que ele inseriu, o 29 estava assim. Mas o que é importante disso? A gente tem que ver se ele fez uma média boa de ligação desses dados. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver a média que ele colocou cada um deles. Então, vamos começar primeiro vendo para colesterol, que é o que a gente faz para acessar e ver quais que foram feitos. A gente vai fazer uma média geral do colesterol, ver se ela está similar. Então, se a gente fazer aqui min, que é média em inglês, para a tabela original, então a tabela que os dados não foram mostrados, como que a gente acessa o colesterol dessa tabela? A gente usa o cifrão aqui para acessar o colesterol e a gente vai fazer uma comparação com a média, só que dessa vez em vez do original, a gente vai ver o inputted que a gente trabalhou depois. Então, para o colesterol, a gente tem aqui, essa é a média do original, essa é a média que a gente obteve. Então, a gente pode ver que a gente teve uma mudança de 0,8 ali, aproximadamente, a média. Então, foi uma mudança muito pequena e os valores eles tiveram uma variância diferente também, referente aos dados. Então, você pode ver que os valores chegam perto, então não vai afetar tanto o nosso estudo, como se a gente só tivesse colocado a média direto lá, a média continuar igualzinha, só que a variância ia mudar, e não era o que a gente queria. E o que a gente pode comparar também? A gente pode comparar os valores de tabela que a gente teve
que é uma table? A table ela vai comparar os sims e nãos. Então, em vez de fazer uma média, como a gente está trabalhando com número, a table vai ver os valores de cada tipo que a gente tem, por exemplo, para fumar, se é sim ou não. Então, se eu vir aqui na tabela original e pedir dessa tabela os fumantes, ver quem fuma, ele vai dar aqui nessa tabela que 72 pessoas falaram que fuma, 178 não. A gente pode fazer a mesma coisa, só que dessa vez para a tabela que foi criada. E o que a gente pode ver dessa tabela? Que os valores, olha, eles são iguais. Então, o mais foi preciso o suficiente, não teve variância nesse sistema, aliás, erro nesse sistema, para assumir os valores. Como a gente viu, apesar disso, ele ainda não deixou os mesmos valores que o original. Então, quando ele tentou completar esses dados, ele completou ali da forma dele. Ok, agora o que a gente vai fazer é ir para aquele link onde eles trabalham dessa vez não só com uma verificação simples, mas uma verificação mais completa com análise de dados e outras bibliotecas no meio. Então a gente está aqui com a nossa biblioteca mais ativa, que é a que a gente vai usar. A gente vai ter que instalar algumas durante o tutorial diferentes também. E dessa vez o que a gente vai pegar é aquele que eu comecei antes. Nós vamos usar a qualidade do ar, que já é uma variável própria, uma tabela própria de dados do R. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem várias coisas aqui. E a gente vai setar do 4 a 10,3 aqui na NA no 7. Então, vai mudar alguns dados aqui só para trabalhar com eles. E remover alguns dados que a gente não precisa também para trabalhar com isso. Só para eles ficarem melhores exemplificados durante o tutorial. Beleza? O primeiro que a gente pode ver aqui na análise desses dados é que aqui vocês têm um mês e o dia. Vocês estão vendo? Cada dia você tem uma análise de tempo diferente. E a gente não vai precisar analisar o mês e o dia nesse tipo de gráfico. Então o que a gente vai fazer aqui é eliminar e ver os dados que a gente está trazendo aqui com o sumário. Beleza. Isso aqui é a mínima, média. Você consegue observar os dados aqui nesse resumo. E aí esse dado que a gente está tratando, ele é um MCAR, porque você não tem um motivo do porquê que esses dados não foram obtidos. Então ele é um dado que está faltando aleatório, completamente aleatório, e é esse o tipo que a gente prefere trabalhar com mais. Beleza. O que a gente vai fazer agora é usar uma equação, essa equação aqui, que a gente vai pegar todos os NAs que tem. Então, se for NA, a gente vai somar eles. Dependendo de quantos NAs tiver, a gente vai pegar aqui o tamanho dele, multiplicar por 100. E com isso, a gente vai ter mais ou menos uma porcentagem do tanto de NA que a gente tem na nossa função. Então, se a gente comparar aqui, a gente vai ter 1 e 2. Beleza, vamos ver. O que a gente consegue perceber daqui? A gente consegue perceber que o ozônio, por exemplo, está faltando quase 25% dos dados por conta do DNA. Enquanto os outros, eles chegam na média de menos de 5 ali. Por que isso é importante? Porque geralmente se a gente tem uma falta de dados de menos 5%, às vezes não vai ser tão interessante usar o mais. Então, se você falta muito dado, às vezes é perigoso você trabalhar com isso, porque ele vai ficar muito inacurado. Vai ficar muito fora do padrão aí que a gente quer. E então a gente tem um probleminha para lidar com o ozônio. A gente vai usar o mais. E aí, com a biblioteca do mais instalado, vou mostrar uma função bem interessante dela, que é o pattern. Então, md, que é o missing data, pattern, e a gente vai ver esse dado que a gente está trabalhando. Então, vamos ver o que os padrões de dados dizem sobre ele. Show, então o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que aqui no plots, então se a gente ver que estão as bibliotecas que a gente está trabalhando, aqui no plot a gente tem um gráfico que representa isso aqui. O que isso aqui mostra? Ele mostra que 104 amostras tem todos. Então 104 amostras foram acuradas,
não tiveram nada faltando. Então, 0 de coisas faltando, tem tudo aqui. 34 amostras, que é a maior parte delas, faltou 1 de ozônio. 3 amostras, faltou 1 de vento. Uma amostra, 2x2, 4 amostras, 1 do solar. Então aqui a gente pode ver que, como tinha comentado anteriormente, o ozônio que estava mais faltando. Teve uma que faltou todas, não tinha nada lá. Beleza. O que a gente pode fazer com isso também? A gente pode usar uma biblioteca, deixa eu puxar ela aqui, que é a biblioteca Vim, que ela é usada para conseguir observar os dados melhor. Então se a gente olhar aqui o Vim, cadê? Visualization and Imputation of Missing Values. Então é uma biblioteca que é muito melhor para você conseguir analisar os dados. Deixa eu só incluir. Beleza, está incluso. E daí eles fornecem aqui um código bem completo de formatação dessa tabela aqui, mesmo que a gente está analisando, para a gente conseguir ver os dados melhor. Então se a gente puxar ela aqui, a gente vai ver aqui o historiograma de dados que estão faltando. A gente pode ver que o ozônio representa 22% desses dados, solar menos de 5, mas temperatura, aquele mesmo gráfico que a gente tinha visto antes. E aqui os valores que estão sendo mostrados. E esse gráfico ajuda a gente a entender que o quê? Que quase 0,67%, quase 70% das nossas amostras não estão faltando nenhuma informação. Então é uma porcentagem bem maior do que a gente esperava, enquanto 22% delas estão sem o ozônio, que é o nosso problema. E os outros que estão faltando ozônio com outras coisas aqui. A gente pode usar outro tipo de gráfico também com o Vim muito interessante, que é o Margin Plot, que a partir dele, deixa eu só plotar aqui, a gente consegue ver as amostras aqui. As azuis são o ozônio, se eu não me engano, e essas vermelhas aqui são o solar. A gente consegue ver a variação dos pontos entre eles. E ali a média, mediana, o valor que ele agrega, onde está a curva normal, os valores. Como a gente pode ver, eles estão relativamente próximos, que é o que a gente espera no nosso gráfico. Beleza. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, imputar os dados. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai criar o data que a gente vai imputar, dos dados que está faltando, a gente vai tentar completar eles com mais. Completar o dado com uma amostra de 5, a gente vai fazer isso 5 vezes, dá para aumentar para ser mais preciso. O método a gente vai usar só o PMM, que a gente está trabalhando só com números. Então, como não é logaritmo ou outras coisas que a gente estava trabalhando antes, ou fatores, a gente vai trabalhar só com os números mesmos. E uma seed qualquer aqui que ele está usando, 400. Depois ele vai mostrar o resumo desses dados. Então, se a gente criar aqui, ele vai demorar um tempinho, porque como vocês podem ver, ele está fazendo um para cada um aqui de novo. Beleza. Se a gente quiser checar esses dados, a gente tem que... Porque o que acontece? Como eu tinha dito antes, ele solta os dados aqui tudo solto. Então se eu abrir aqui para dar uma olhada, você vê que tá aqui o temp data, só que os dados mesmo vai estar aqui em imp, e aqui estão todos os dados. Se eu quiser, por exemplo, acessar o ozônio, vou ter que fazer temp data, usar o cifrão aqui para acessar, data não, aliás, desculpa, imp, e acessar depois o dado que a gente quer, por exemplo, do ozônio, que é o que está faltando mais. A gente consegue ver aqui todos os valores dele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai contando aqui, mostrando todos os valores de ozônio. E o que a gente consegue ver? Também a gente consegue ver a partir disso, ver os métodos que foram usados. Então, se a gente chegar no temp data e acessar math, tá ali, a gente vê que os métodos foram todos PMM. E a gente pode usar o mesmo código que a gente usou antes para pegar os dados completos, o dado que ele criou depois no final. Então, esses dados aqui são só observatórios. Se a gente puxar aqui os dados completos, ele vai criar aqui, cadê? Complete data. Ele vai criar um coisa completo. Opa, eu abri 3. Então, se a gente olhar os dados iniciais que a gente está analisando, a gente pode ver o quê?
que nesses aqui tem valores que estão faltando. Então, se eu vir aqui para o começo, NA, 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 tudo faltando. Os dados completos, ele magicamente trouxe alguns valores através da análise estatística dele. Beleza, então para você criar uma tabela com mice que está sem dados é relativamente simples. Você só vai precisar de dois comandos. O primeiro é esse daqui, que eu já expliquei anteriormente. Cadê? Mais para baixo. Que é o mice. Você usa o mice, vê qual tabela, quais dados você quer analisar, valor, método, semente. Beleza. Aqui esse aqui de cima você cria e depois você precisa pegar esses valores, você vai usar o complete e colocar ali a outra variável que você obteve antes. Show. Agora eu vou mostrar aqui para vocês outras análises de gráfico que o exemplo apresenta. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem a gente pode ver a distribuição dele, dos dados anteriores e os dados obtidos. Então, se eu jogar ele aqui para dar uma analisada, ele vai criar outro gráfico, onde você pode ver que vento e temperatura eles estão bem iguais, bem similares, que é o que a gente precisa para ver que eles são valores plausíveis, o que é diferente já para o solar, que tem mais variância. Beleza? E assim como a densidade, também a gente consegue observar através dessa equação, só que é mais por métodos não só do mais, mas de outros, para a gente conseguir analisar esses dados. Então a gente pode ver que o ozônio tem uma curva normal muito para cá, sendo que a curva na estatística ela tende mais para o meio, como o vento, que tem valores mais precisos, temperatura, solar. Tem até um exemplo bem legal aqui. Esse exemplo aqui é do estudo de câncer, de depressão, aliás, que diz que homens, por exemplo, tendem muito a não dizer se eles estão em depressão ou não. E quanto mais depressão eles estão, mais eles tendem a não dizer, porque a pessoa tem medo de se abrir e colocar aquilo para fora, né, de acordo com a análise estatística mesmo dos dados. E se você não faz análise dos dados de MNAR, que não tem colocado alguma coisa, lá não tem algum sentido, porque quanto mais alto esse valor, geralmente mais depressão a pessoa tem, menos maior a intensidade de depressão, menos ela vai colocar. A gente vai vendo aqui o quê? Que quanto mais dado vai faltando disso, então 25%, 50%, 75%, mais ela vai... essa normal vem caindo aqui para intensidade mais baixa. Porque os valores que a gente poderia obter maiores, que estão aqui, não são colocados pela alta depressão. Então, como a própria requisição desses dados influencia, você acaba tendo uma mudança aqui na obtenção deles, beleza? Show, gráfico de densidade, a gente pode ver que a curva normal está mais para cá. Tem o strip plot também. Esses exemplos são todos prontos do arquivo. Que a gente pode ver que o ozônio está mais aqui para baixo, os outros estão mais soltos. No geral, esses valores em roxo os valores estão faltando. E a gente tem também o pooling. E a gente tem também o método pool, que vai analisar um pouco melhor esses dados. Então, se a gente fizer um model fit, vai usar o if para conseguir juntar esses dados do ozônio, solar, vento, temperatura. Se a gente dá um LM neles e dá um sumar depois, consegue ver uma estimativa de erro, estatística do que estava faltando lá, que era mesmo que a gente viu anteriormente. E a gente pode fazer isso de outra forma também, utilizando mais e fazendo uma análise de dados. Só que agora o que a gente fez? Tá vendo o SM50? A gente mudou a seed também, vai ser outra semente para aleatoriedade. E a gente aumentou o número de testes que ele vai fazer. Então, se a gente rodar isso aqui, a gente vai fazer análise depois. A gente pode perceber, calma aí que vai demorar um tempinho, deixa eu pausar. Beleza, chegamos. A gente pode ver que ele vai chegar em valores levemente diferentes aqui. Então aqui é 72%, 2% de erro. Quando você aumenta a amostra, a quantidade de muda tanto a semente quanto outras coisas. Deixa eu copiar isso aqui e colar. Conseguir ver.
a gente consegue ver que os valores são bem diferentes aqui. Levemente diferentes, mas quanto mais você aumenta, mais preciso vai ser. Então, se a gente vê o erro estatístico aqui, ele deu uma leve abaixada, de 2.9 para 2.8. Então, esses são outras análises que a gente pode fazer, um pouquinho mais complexa, com mais gráfico, mas os dois usam mais para completar os dados. E essa é a biblioteca aí que a gente está estudando.